Muito obrigado, presidente. Não, deputado Gilcinho, eu não queria, não. Nós hoje, na fase das comunicações, nós falamos um pouco sobre a questão de rescisões de contrato que são feitos de forma unilateral. E nós, hoje, aproveitando esse momento da fase das lideranças, falando um pouco sobre o que está acontecendo em nível federal. Nós acompanhamos recentemente a compra de voto de uma forma descarada por parte do atual presidente da República, o presidente Michel Temer, para conseguir que os deputados arquivassem a possibilidade de continuar a investigação sobre os crimes por ele cometidos. Para isso, além da liberação de emendas parlamentares para os aliados e de cargos, o presidente da República se comprometeu com outras situações. Por exemplo, ao vetar projeto que resguardava a área de reserva na Amazônia. E isso naquela semana mesmo da votação. Agora, na semana passada, fomos surpreendidos com o presidente liberando uma gigantesca área de reservas naturais na Amazônia para a exploração mineral. Tudo isso são faturas que o governo está pagando ainda aos aliados que votaram do jeito que ele queria naquela ocasião, ali há umas 3, 4 semanas atrás. É lamentável que tudo isso esteja ocorrendo e que tão pouco se repercuta. Observe que o Congresso Nacional praticamente não se manifesta sobre isso. O Senado praticamente não se manifesta sobre isso. Aliás, é curioso aqui no estado do Espírito Santo que nós tenhamos tantos problemas graves aqui no estado, e inclusive esta questão agora da Amazônia, que é grave para o país inteiro e não só para o Espírito Santo. E eu não me lembro a última vez que senadores do Espírito Santo propuseram audiências públicas para debater questões graves da educação, da saúde, da segurança, mas e sequer das reformas, né? Também não vimos debate nenhum sendo proposto aqui. E 2 senadores percorrem o estado fazendo audiência pública sobre a questão da isenção ou não de imposto para as igrejas. Então, o que realmente é importante para a sociedade e para aqueles que nos representam no Senado da República? Mas eu quero ainda aproveitar esse momento para fazer outras reflexões. Rodou pelas redes sociais e, salvo engano, os jornais de hoje falam sobre uma palestra que o nosso governador irá proferir, salvo engano novamente, em São Paulo. Então, ali, para demonstrar o quanto um pequeno estado está dando exemplo para o país. E eu não sei aonde é que esse exemplo está, porque eu sou deputado e vivo na sociedade, estou em contato com as pessoas, eu vou ao supermercado, eu vou à feira, eu vou à padaria, eu vou à igreja, eu estou em contato com as pessoas o tempo inteiro, eu visito escolas, mais de 200 escolas visitadas até agora, e tem um estado que só é enxergado pelo governador, seus secretários e seus aliados, não é enxergado pela população. Nós temos no Espírito Santo, só nos últimos 2 anos, mais de 50 escolas estaduais fechadas, num estado que tem mais de 50 mil jovens e adolescentes entre 4 e 17 anos fora da escola e mais de 200 mil jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica e estão fora da escola. Que exemplo é esse? Semana passada uma estatística mostrava o estado do Espírito Santo como o 4º mais violento entre as 27 unidades da federação.
Outra estatística, neste final de semana, divulgada por alguns jornais, mostra o Espírito Santo como o segundo estado em violência contra a mulher, em assassinatos contra mulheres. É um dos primeiros também quando se fala de assassinatos de jovens negros. Nós temos no IASES de Linhares cerca de 320 internos, dos quais nem metade recebe assistência socioeducativa. Aliás, dos 320 internos no IASES de Linhares, metade aproximadamente não tem nem onde dormir, dorme em colchão no chão. Então, é curiosa essa ideia de que o Espírito Santo é exemplo. Mas, não, porque enquanto o Rio está falido, enquanto Minas está falido, o Rio Grande do Sul está falido, ótimo. Mas nós temos estados mais pobres do que o Espírito Santo no Brasil, não estão falidos. Não se tem notícia de que a Paraíba, Alagoas ou o Acre estejam falidos. E aqui nós vemos a violência crescer a olhos vistos, aqui no estado do Espírito Santo. Nós temos gravíssimos problemas, basta entrar num hospital público do estado do Espírito Santo, que você vai ver a quantidade enorme de pessoas jogadas pelos corredores, fora a quantidade de pessoas que sequer conseguem atendimento. Escolas sendo fechadas, Padre Honório, o senhor sabe perfeitamente disso, porque eu sei que o senhor é muito empenhado, principalmente na questão das escolas do campo, que o senhor, inclusive, na semana passada falou aqui sobre a questão da escola do campo lá de Boa Esperança, a escola do campo de Águia Branca. E nós, então, nos perguntamos, assim, uma vez a grande atriz Fernanda Montenegro, ela disse que, numa entrevista que ela estava dando, que existe um Brasil, que é o Brasil da cabeça dos políticos em Brasília, e existe um Brasil real, que é o Brasil das pessoas, do dia a dia, do enfrentamento com uma quantidade imensa de problemas. E aqui no Espírito Santo é mais ou menos isso. Existe um Espírito Santo, né, que é da cabeça do governador e dos seus secretários, e existe um Espírito Santo que é o Espírito Santo real, que é aquele que todo dia a população tem que lidar com ele. É um Espírito Santo onde a violência aumenta cada dia. É um Espírito Santo onde jovens e adolescentes são expulsos da escola, porque são fechadas. Foram 50 escolas só do estado, Padre Honório. O senhor que acompanha bem essa questão, a gente não tem um índice concreto, né, absolutamente concreto, mas contando as escolas do estado e as municipais que foram fechadas no Espírito Santo, foram fechadas aproximadamente 200 escolas nos últimos 2 anos. E isso eu repito, isso num estado que tem cerca de 50 mil pessoas entre 4 e 17 anos, que é a idade escolar, fora da escola. E mais de 200 mil jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica e que também estão fora da escola. Enquanto isso, o governo faz um alarde de uma situação que não existe. A gente já tinha estranhado essa história, porque não faz muito, que o secretário Júlio Pompeu foi dar uma palestra no Rio de Janeiro para ensinar o Rio de Janeiro como combater a violência e como acabar com a crise na segurança. Ora, eu não sei quem é que convida essas pessoas e o quanto as pessoas investigam um pouco o que está acontecendo aqui no estado, porque isso é uma coisa doida. Assim, que crise que passou aqui no estado. Olha, a política de segurança pública no Espírito Santo ela é tão absurda que de 2006 para cá diminuiu em 40% o número de efetivos na Polícia Civil, 40% a menos policiais civis e peritos hoje do que tinha em 2006, com o Espírito Santo quase com o dobro da população que tinha naquela época e com a população e com a violência só crescendo. Nos últimos 3 anos, o efetivo da Polícia Militar foi reduzido em 12%. E aí, deputado Gilcinho, o senhor sabe que eu não estou mentindo, eu não estou inventando, isso é verdadeiro. Além disso, no caso tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, a falta de equipamento, a falta de estrutura, enfim. Então, assim, e aí as pessoas vão dar palestra lá fora, lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, para dizer do Espírito Santo como exemplo. Mas exemplo de quê, afinal de contas? Salvo engano, o secretário
da Secretaria de Controle e Transparência, o Eugênio Ricas, ele vai dar uma palestra, ou já deu, não sei, agora, acho que em agosto ou setembro, no Rio Grande do Sul, para falar do Espírito Santo como exemplo de transparência e de combate à corrupção. Oi? Transparência e combate à corrupção aqui no Espírito Santo? Como assim? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, a CESAM, são gigantescas caixas pretas. Não há aqui transparência nenhuma. Quando você faz qualquer tipo de denúncia em relação às secretarias do governo, nada anda. Nós temos no próprio governo, se fosse um governo preocupado com transparência e efetivamente combate à corrupção, não teria secretários já condenados, e que são secretários já condenados pela justiça. Alguns talvez não estão presos ainda, porque vão recorrendo o tempo inteiro. Então, assim, eu até gostaria muito de ir uma palestra dessa e poder fazer pergunta a essas pessoas, para entender como é que conseguem ser convidados para falar do Espírito Santo como exemplo, porque se o Espírito Santo é exemplo de transparência e combate à corrupção, eu imagino que são os outros estados, então. Se o Espírito Santo é exemplo, com esses altos índices de violência que tem aqui, com a quantidade imensa de pessoas jogadas pelos corredores dos hospitais, com as escolas sendo fechadas e com um número exorbitante de jovens fora da escola, sem que o governo faça uma única campanha para trazê-los de volta. Ou seja, definitivamente existe aqui no Espírito Santo um Estado que existe na cabeça do governador e dos seus secretários e dos seus aliados, e existe o Estado real, que é o Estado que fecha a escola, é o Estado que nega o direito básico de uma criança e de um adolescente frequentar a escola do lado da casa dela, é um Estado que nega o direito de um jovem trabalhador de frequentar o ensino médio regular porque os turnos noturnos estão sendo fechados, é um Estado que nega aqueles que não conseguiram concluir em idade certa, que frequentam o EJA, mas com o ensino presencial e não essa esculhambação que o governo fez recentemente. Então, assim, eu até faço um convite àquelas pessoas lá que convidaram, né, os secretários aqui, que venham ao Espírito Santo, mas venham ao Espírito Santo para conversar com o povo, para andar nas ruas, para ir à feira, para ir ao supermercado, para ir à padaria, para ir andar no dia a dia, para conversar com as pessoas, para ver o que elas sentem no dia a dia, o que elas vivem no dia a dia, qual é a realidade efetiva desse Estado. Eu ainda concluo esse tempo que me resta, mais uma vez protestando contra a rescisão do contrato da professora Ana Rosa Rodrigues de Souza, lá em Santa Maria de Jetibá, e tantos outros professores que estão sendo demitidos de forma arbitrária, simplesmente porque às vezes questionam um pouco mais, porque opinam um pouco mais, e isso está severamente proibido pelo governo democrático que ora existe no Estado do Espírito Santo. Então, é lamentável, e fica aqui o nosso registro, então, em relação, principalmente, entre o Estado fantasioso, que é pintado pelo governador e seus secretários, e o Estado real, que é aquele vivido efetivamente pela sociedade capixaba. Muito obrigado, presidente.